Sambanda, relacionamento puro. Sua Divina Graça, Om Vishnu Pati, Labhakti Nirmala Acharya Maharaj. 31 de janeiro de 2021, parte 4. A vida devocional não depende se a pessoa é sênior ou júnior. Ó Vaishnava Thakura, por favor, seja misericordioso. Conhecendo o relacionamento verdadeiro, vou adorar você e meu ego irá para longe. Alguém pensa, ele é júnior e eu sou sênior. Eu sou discípulo de Srila Sridhar Maharaj. Eu sou discípulo de Srila Prabhupada. Por que devo oferecer reverência a ele? Essas pessoas não conhecem o relacionamento, Sambanda. Qual é a relação? Até mesmo um pai deve prestar reverências a seu filho. Até mesmo um pai oferecerá Dandavat, respeitará seu filho, porque deve cuidar para que seu filho tenha as qualidades que ele mesmo não possui. Um pai deve respeitar seu filho. Isso é Sambanda. Sambanda significa respeito-o totalmente. Você é meu mestre e eu sou seu servo. É muito importante entender isso, mas esquecemos. Ó Vaishnava Thakura, por favor, seja misericordioso. Conhecendo o relacionamento verdadeiro, vou adorar você e meu ego irá para longe. Se eu prestar reverências aos devotos juniores, meu ego será removido. Então, Srila Acharya Maharaj está falando aqui, ele já estava falando sobre isso nas aulas, não nas aulas anteriores, mas no mesmo dia, porque a aula dele é dividida em várias partes. Então, ele já tinha começado a falar sobre isso. Não importa se somos discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se somos discípulos de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj ou de Srila Acharya Maharaj. Temos que prestar respeito a todos, temos que dar Dandavat Pranam a todos. Não somos melhor do que ninguém. Não é porque você é discípulo de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ou de Srila Siddhar Maharaj, ou de Srila Govinda Maharaj, que você é melhor do que o outro. Você tem que prestar reverência a todos e ser humilde em relação a todos. E fazendo isso, prestando reverência aos júniores. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que entrou agora, ela tem muito mais dedicação do que você. Ela tem muito mais fé do que você. Mas também se não tiver, não importa, temos que reverenciar a todos. Temos que ser, o relacionamento correto, o relacionamento puro, é de servidão, não de mestre. Aquele que acha que é mestre, ele está se afundando em Maya. Ele tem que ter sempre a posição de discípulo, de servir. Então, não importa se o devoto é antigo, ele tem que servir o novo também. Não existe isso. Temos vários exemplos. Srila Acharya Maharaj, quantas vezes tem fotos, quantas vezes ele vai servir para achada para os devotos. Quantas vezes ele faz isso? Srila Acharya Maharaj também, em festivais, pega o balde e vai de prato em prato colocar a comida. Claro que eles são sênior, eles são gurus, mas eles estão servindo os devotos. Esse é o relacionamento correto, o relacionamento puro, Sambanda. Sambanda quer dizer relacionamento. Então temos que pegar o exemplo deles. Não achar que nós somos mais do que um ou do que o outro, porque somos discípulos de tal guru ou de tal guru. O que importa é a fé da pessoa, o que importa é a dedicação da pessoa, a devoção da pessoa. E Srila Acharya Maharaj falou na aula anterior, devoção quer dizer fé. Tem muita gente nova que tem muito mais fé do que os antigos. Então temos que reverenciar a todos. É isso que Srila Acharya Maharaj está tentando nos orientar aqui. E com isso, Srila Bhaktivinoda falou, Srila Bhaktivinoda Thakura falou, se você reverenciar os novos, reverenciar a todos, o ego se afastará de você.
Então, não temos que ter ego. O ego é o nosso principal inimigo da vida devocional. O ego é achar que somos isso, que somos aquilo, que somos o mestre e todos têm que nos servir. Silacharya Maharaj falou, até o Acharya, até o Guru, ele não pode ter essa visão, que ele é o Guru, que ele é o Acharya, todo mundo tem que servi-lo. Ele tem que servir a todos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele instituiu chamar os discípulos de Prabhu. Prabhu quer dizer mestre. Ele instituiu isso. E ele falava, quando eu dou iniciação para vocês, eu não estou dando misericórdia para vocês, vocês estão dando misericórdia para mim. Isso é um devoto puro, um devoto humilde, que não tem nenhum ego. Caso contrário, o ego não irá. É por isso que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura disse: todo mundo é meu guru, ninguém é meu discípulo, eu sou seu servo. É necessário entender isso. Caso contrário, seu ego não irá embora. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura também diz que quando vocês se veem logo pela manhã, vocês devem oferecer o Dandavati um ao outro. Devem cumprimentar um ao outro. Dandavati Prabhu. Desta forma, porque adorar você, meu ego irá embora. Esta é uma bela canção, uma bela oração para o Vaishnava Thakura. Eu sempre recito esta canção. Ó Vaishnava Thakura, por favor seja misericordioso. Conhecendo o relacionamento verdadeiro, vou adorar você e meu ego irá para longe. É necessário estabelecer um relacionamento adequado. O que é Sambandha? Nós conhecemos a relação que, eu sou discípulo de Srila Sridhar Maharaj. Eu sou discípulo de Prabhupada, Srila C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. E você é um discípulo de Srila Govinda Maharaj. Você é júnior. Esta é a relação que conhecemos. Mas este não é o verdadeiro Sambandha. O verdadeiro Sambandha é: você é meu mestre, eu sou seu servo. Quando percebemos este Sambandha, então nosso ego irá embora. Mas o problema é que seguramos nosso ego. Pensamos: eu sou discípulo de Srila Sridhar Maharaj. Você é discípulo de Srila Govinda Maharaj. Ou você é discípulo de Srila Acharya Maharaj. Ou você é discípulo de Srila Ashram Maharaj, etc. Nós discriminamos e fazemos essa visão. Não podemos ver, ele é meu Senhor e eu sou seu servo, porque não temos esse tipo de olhos. Nossos olhos estão cheios de poeira, cheios de ego, cheios de todos os tipos de ilusão. Poeira ilusória. Pensamos que somos Vaishnavas. Se eu penso, eu sou um Vaishnava, então eu nunca vou parar de esperar honra dos outros. Eu nunca vou perder o desejo por honra. Se eu penso que me tornei um Vaishnava, então não posso respeitar os outros. Se eu pensar, eu sou um Vaishnava, então eu nunca vou parar de esperar honra dos outros. Eu nunca vou perder o desejo de honra. Meu coração ficará poluído pelo desejo de fama e vou acabar no inferno. Não devemos ter o desejo por honra, por fama. Por isso, Silacharya Maharaj, algumas pessoas pedem sannyasi para ele não dá sannyasi, ele dá brahmachari. Ele dá o açafrão sim, mas ele dá brahmachari, porque a pessoa quer o sannyasi para quê? Para receber honra, para receber guirlanda, para receber reverência. Então ele não dá diretamente o sannyasi, ele vai ver, ele dá o brahmachari para a pessoa, depois ele vai ver o comportamento da pessoa, e aí sim, se ele achar necessário, ele dá o sannyasi. Porque sannyasi é no Ashram Dharma o ponto mais elevado da hierarquia do Ashram Dharma, mas não significa que um sannyasi seja mais elevado do que um grihasta ou do que um brahmachari.
Silacharya Maharaj já falou várias vezes anteriormente. Não devemos querer fama e poder. Fama e poder destrói a gente. Temos que nos policiar, tomar muito cuidado com isso. Fama e poder é a pior coisa. Srila Govinda Maharaj falava, tem 3 coisas que derrubam o devoto. Tem 3 coisas que afastam o devoto da vida devocional. Derrubam o devoto da posição que ele está, principalmente se ele é renunciado, se ele usa açafrão. Quais são essas 3 coisas? Kanaki, Kamini e Pratista. O que significa isso? Kanaki, dinheiro, bens materiais. Isso daí afasta. Silacharya Maharaj falou, Srila Siddhar Maharaj falou, no seu livro Shri Guru Sua Graça que lemos, ele falou, um sannyasi, um guru cai, se ele começar a usar o dinheiro que doam para ele para uso próprio, não para missão. Se um guru começar a usar o dinheiro que dão para ele próprio, não para a missão, as doações, a doação não é para ele, a doação é para a missão. Se ele usar para ele, ele vai cair, é o primeiro sintoma da queda. O segundo sintoma é Kamini, mulher. E aí Srila Siddhar Maharaj fala, se o guru começar a usar as mulheres, em vez para servir Deus, para servir a missão, começarem a usá-las para servir ele de uma forma errada, ele cai. E se ele começar a se achar muita coisa, se ele começar a se achar que ele é o melhor, que ele é isso, que ele é o guru, que todos têm que servi-lo, ele também cai. Isso é Srila Siddhar Maharaj falando. E Srila Govinda Maharaj fala, dos 3, o mais difícil de nós eliminarmos de nós é o pratista, o desejo por fama e poder. O dinheiro é mais fácil, você não querer mais ficar fissurado em dinheiro, ficar naquela loucura de querer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Esse é um dos primeiros a ser eliminados com a prática devocional correta. O segundo é Kamini, mulheres. O desejo por mulheres irá diminuir e irá sumir. Agora, fama e poder é o mais difícil. Srila Govinda Maharaj falava, fama e poder é muito difícil. O ego é muito difícil. Todos nós queremos. Fazemos algo devocional ou material, queremos que alguém nos reconheça. Isso é ruim para a devoção. Não temos que ter esse espírito, esse humor de querer que todos reconheçam o que façamos. Temos que fazer para o Guru, temos que fazer para Krishna, não para o outro ficar falando ou reconhecendo. Mas o nosso ego fica lá em cima quando alguém reconhece. Quando alguém fala, nossa, Prabhu, olha só o que você fez, quanta coisa você fez. Isso daí é ruim para a devoção. Temos que deixar somente o Guru feliz. O Guru estando feliz, Deus estará feliz. Nada mais. O ego afasta o nosso caminho devocional. O ego nos afasta do caminho devocional. O ego interrompe. O ego é uma âncora no fundo do mar, no fundo do rio. O ego é uma âncora e não deixa o barco caminhar livremente pela devoção. Então temos que tomar muito cuidado com o ego. Temos que nos policiar. Silacharya Maharaj está sempre nos orientando para como agir. Como agir, ética Vaishnava, como ele falou agora há pouco. Você vê de manhã um devoto, presta reverência para ele. Essa etiqueta Vaishnava. E o outro devoto presta reverência para ele. Todos têm que se cumprimentar. Na primeira vez que você vê o devoto de manhã, você tem que cumprimentá-lo com reverências. Silacharya Maharaj também já falou sobre a deidade, como se comportar perante a deidade, perante o altar. Toda vez que você entrar ou sair do Nati Mandir, que é o salão do templo, você tem que prestar reverências para a deidade. Ou
o homem Dandavati Pranam completo, ou meio Dandavati, ou no mínimo fazer assim com as mãos. Toda vez que entra no altar não, toda vez que entra no salão do templo, temos que fazer isso. Toda vez que vemos o Guru, temos que prestar reverência para ele. Isso é a etiqueta Vaishnava, temos que saber para cumpri-la. É importante isso? Sim, é importante. Se o Guru está falando, é porque é importante. Então, pratista, fama e poder virá até mim e eu irei para o inferno. Vou me considerar seu servo e desistir do ego de ser um guru. Você deve renunciar. Você deve rejeitar todo o guru abhima, acharya abhima, ego de um guru, ego de um acharya. Eu sou seu servo. Eu sempre pegarei seriamente seus restos, o pó de seus pés, a água que lavou seus pés. Não podemos aceitar os restos, comida dos outros. É muito difícil para nós, mas Kalidas fez isso. Você sabe que há um lavatório em frente ao templo de Jagannatha, onde todos os devotos e até mesmo o próprio Mahaprabhu primeiro lavam os pés e depois entram no templo. Então um dia, quando o Mahaprabhu foi ao templo de Jagannatha e estava lavando seus pés, de repente Kalidas veio e tocou os pés de Mahaprabhu tentando lavá-los. Todos pularam nele. Não toque nos pés de Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu disse, não o pare. Mahaprabhu conhecia a história de Kalidas e Jadu Thakur. Ele sabia que Kalidas era um Vaishnava perfeito, porque Kalidas havia levado os restos de todos os festivais Vaishnavas. Ele nunca se sentava com todos em uma fila para honrar Prashada. Em vez disso, ele se escondia em algum lugar e depois que todos terminassem a Prashada, de comê-la, ele ia para o lugar onde todos jogavam seus pratos e comia, honrava o que restava de todos. Este é o exemplo de Kalidas. Se eu, amando a mim mesmo mais do que qualquer outra pessoa, doar meus remanescentes aos outros, então ficarei cheio de ego. Portanto, sempre continuarei sendo seu discípulo. Não aceitarei a adoração de ninguém. Então aqui Silachara Maharaj está falando que o Guru, o Acharya, o Guru, quando ele acha que ele é o soberano, que todos têm que servi-lo e ele não servir ninguém, ele está totalmente enganado. Não é o humor correto. O humor correto de um Guru, de um Acharya, é servir a todos. Por isso eu já falei, Silachara Maharaj, ele vai às vezes colocar comida de prato em prato. Sila Ashara Maharaj também faz isso. Eles tentam servir a todos. Sila Ashara Maharaj, há 3 anos atrás, em 2018, no Gora Purnima, ele vinha para nós que não sabíamos falar inglês, ele vinha traduzir o que Silachara Maharaj estava falando. Um Acharya faz isso. Por quê? Porque ele tem a concepção que ele tem que servir, não os outros servi-lo. E aí Silachara Maharaj dá o exemplo de Kalidas. Ele fala sobre Kalidas. Kalidas é um devoto que ele não sentava como todos para comer, como todos fazem. Nós não queremos aceitar o remanescente de ninguém. Se sobrar algo no prato de alguém, nós olhamos com nojo. Mas nós temos nojo de prashada, porque o que está no prato da pessoa não é comida, é prashada, é misericórdia. Como podemos ter nojo de misericórdia? Porque estamos totalmente iludidos por Maya. Estamos encobertos por Maya. Nossa alma está totalmente empoeirada, suja. Se sobrar algo no prato de alguém ou no copo de alguém, nós não tomaremos. Por quê? Porque temos nojo. Mas é prashada, misericórdia. E Kalidas, o devoto da época contemporânea de Mahaprabhu,
ele não comia como todos, sentava e comia. Ele ia, na Índia é comum, todos comem, depois um restinho que sobra. O ideal não é deixar nada no prato, mas alguns deixam. E aí tem aquela pilha de pratos. Na época de Mahaprabhu eram pratos de folha de bananeira. Mas hoje normalmente são pratos de papelão com uma cobertura de plástico em cima. E aí fica aquele monte de pratos, com um restinho daqui, um restinho de lá, de um do outro. E Kalidas ia lá e ele comia somente o remanescente, o resto dos outros. Ele não comia algo que vinha direto no prato dele, que ninguém havia comido antes. Porque ele tinha a concepção que aquilo era prachada, e prachada não se joga fora. Temos vários exemplos de Raghunatha Das Goswami, Gorakshora Das Babaji Maharaj, não jogavam nada fora, nenhuma prachada fora. Raghunatha Das Goswami, ele lavava a comida, a prachada, que nem os animais comiam, nem as vacas comiam. Estava já deteriorada. Ele ia lá, ele lavava e comia. Ele lavava, colocava um pouquinho de sal e comia. Por quê? Porque ele tinha a concepção que aquilo não é comida. Aquilo é misericórdia, prachada. Nós vemos a prachada como comida. Por isso escolhemos a prachada. Nunca se deve escolher a prachada. Eu quero mais um pouquinho desse ou do outro. Isso não é um comportamento correto. A pessoa vem com quem está servindo, vem com o alimento que Krishna, que a deidade, ela provou antes, e a pessoa, eu não gosto disso. Então você está falando que não gosta da misericórdia, porque você está vendo aquilo não como misericórdia, como comida. Por que temos esse olhar? Porque somos muito encobertos pela sujeira da alma. Estamos iludidos. Não importa se é um grão de arroz ou se é a comida mais gostosa que foi feita. Temos que aceitar, a não ser que você tenha um problema de saúde. Aí é outra coisa. Mas Srila Govinda Maharaj também falava, se você tem diabetes e vão te dar um doce, pegue pelo menos a pontinha de uma colher. Sripati Yagi Maharaj falou que Gurudeva falou isso. Não rejeite nunca a prachada. Nunca rejeite a prachada. Porque não gosta, porque isso ou por aquilo. Se não está com fome, pegue um grão de cada. Mas não rejeite, porque você está rejeitando a misericórdia. Então, Kalidas, ele comia todo o remanescente de todos os devotos. E é muito auspicioso lavar o pé do Guru, de Deus, enfim. Mas Mahaprabhu não deixava ninguém tocar em seus pés. E como foi dito, na entrada do templo do Senhor Jagannatha tem uma parte com água que todo mundo para entrar lava o pé lá. E Mahaprabhu também fazia isso. E quando Mahaprabhu foi lavar seu pé, Kalidas foi lavar o pé de Mahaprabhu, foi tocar no pé de Mahaprabhu. E os devotos imediatamente, principalmente Govinda Das, que era o servo pessoal de Mahaprabhu, era o coca de Mahaprabhu, ele não deixou, e Mahaprabhu falou, não, Kalidas pode. Kalidas, ele come todo o remanescente de todos, não só da deidade, mas de todos os devotos. Ele pode. Veja só a concepção de Mahaprabhu. E nós rejeitamos às vezes a prachada. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Está com muito açúcar, está com muito sal. Está com muita pimenta ou pouca pimenta. Estamos rejeitando a misericórdia. Então, como que vamos abrir nossa alma? Como que vamos limpar nossa alma? Honrando prachada e servindo diretamente o Guru. E o que significa servir diretamente o Guru? Não significa você cozinhar para ele ou dormir ao seu lado. Significa você seguir todas as suas instruções. Quem serve o Guru é aquele que segue a instrução, regras e regulamentos e o que ele orienta. Não é aquele que dorme ao lado dele. Também pode ser, claro,
se quem dorme ao lado dele, quem cozinha para ele, segue todas as regras e regulamentos, tudo que ele orienta, claro que está servindo o Guru, está tendo associação com o Guru. Mas não fique preocupado se você mora longe do Guru. Todos nós moramos longe do Guru. Shilacharan Maharaj está na Índia, 18 horas de avião, mais ou menos, de nós, do outro lado do mundo. Mas se você segue ele, se você serve ele do jeito que ele pede, você está muito próximo dele, você está sendo um associado dele. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Está no finalzinho desse trecho da leitura. Ninguém. Se começarmos a distribuir nossos remanescentes, tanto o ego virá até nós. Às vezes, as pessoas se tornam gurus e dizem: você deve me adorar todos os dias. Você deve fazer um arati para mim todas as manhãs e todas as noites. Você deve me dar uma guirlanda todos os dias. Para que tudo isso é necessário? Não aceitaremos púdia dos outros. Quando eu ficar livre do desejo de honra e for capaz de homenagear os outros, você me dará o direito de cantar seu kirtana. Eu rolarei no chão seriamente e chorarei a seus pés sagrados. Quando nos tornarmos humildes e tolerantes, Vaishnava Thakura nos dará o direito de cantar o santo nome. Vocês entendem o que se diz? Esta é uma canção muito boa. Se você cantar essas canções todos os dias, compreenderá coisas perfeitas. O Vaishnava nos dará a oportunidade de cantar o Mahamantra Hare Krishna ininterruptamente, se nós não formos egoístas, se não tivermos a vontade de honra e poder, fama. Então, como foi dito, se alguém se tornar guru, ele não tem que todo dia ofereçam guirlanda para ele, que façam puja para ele. Ele tem que servir os outros, não querer que todos sirvam ele. Essa é a postura correta. Shilacharan Maharaj acabou de falar isso. Acabamos de ler o que ele falou. Ele já falou certa vez, aqui para nós, o Brasil: se quiser me tirar do altar, não há problema. Se quiser tirar minha foto do altar, não há problema. Ele não está preocupado se alguém tirar a foto dele do altar. Ele está preocupado em servir o Guru dele. E o Guru dele servir o Guru dele. E assim até chegar em Deus. Essa é a preocupação dele. É isso que Shilacharan Maharaj quer. Ele não quer que todo dia alguém faça o puja para ele, faça o arati para ele, faça guirlanda para ele todo dia. Para quê? Para que isso importa? Isso é ego, fama e poder. Não é a postura correta. E teremos a misericórdia dos Vaishnavas. Vaishnava Thakur, como foi falado, essa canção que Shilacharan Maharaj falou agora, só teremos quando não tivermos mais a vontade de fama e poder pratista. Aí sim, Krishna fará com que nós consigamos a evolução espiritual realmente, a verdadeira evolução espiritual. Enquanto tivermos vontade por Kanaki, Kamini e pratista, dinheiro, mulheres e fama e poder, não virá a devoção pura. Enquanto tivermos a vontade de desfrutar dos sentidos, de desfrutar da nossa mente ficar satisfeita com o que os outros fazem conosco, não temos que esperar nada de ninguém. São as 4 qualidades principais de um grande Vaishnava. As 4 qualidades principais de um Guru: humildade, tolerância, dar honra a todos e respeito, sem querer em troca. Essas são as 4 qualidades. Quem falou isso? Shriman Mahaprabhu. Se você tiver essas 4 qualidades, ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dar honra a todos e respeito sem querer em troca, você estará apto a cantar ininterruptamente o Mahamantra Hare Krishna, os santos nomes.
Somente com isso conseguiremos cantar sem parar o Mahamantra. E não cantar com ofensas, cantar puramente. Então, o nosso caminho é esse, é servir para adquirir essas 4 qualidades, e com essas 4 qualidades não vamos ter todos os nossos inimigos. É um processo contínuo, servindo através do Guru genuíno, servindo através de Srila Acharya Maharaj, teremos os inimigos gradativamente sendo eliminados. O ego, inclusive, se afastará de nós. Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso. Então, temos que ter essa concepção. Isso é muito importante. Veja só quanta informação importante Srila Acharya Maharaj deu nessa parte da aula de Sambandha, de relacionamento. Lemos somente 8 minutos e 9 segundos. Quanta informação temos aqui. Mas não adianta somente escutar, temos que pôr em prática o que o Guru fala. É extremamente importante colocar em prática. Não conseguimos ainda? Não conseguimos ainda colocar em prática. Mas temos que praticar a devoção todos os dias, como o Srila Acharya Maharaj falou agora. Cantar as canções é muito importante. Tudo está nas canções. Tudo que temos que saber está no livro de Kirtan. O livro de Kirtan amarelo, o Kirtan Guide, tudo está lá. Todo o Siddhanta, tudo que temos que saber está lá. Na forma de poema, os grandes Vaishnavas, principalmente os 2 que escreveram praticamente a maioria das canções, Srila Bhaktivinoda Thakura e Srila Narottama Das Thakura, eles deixaram tudo para nós nas canções, em forma de poema. Então temos que cantar todos os dias, como Srila Acharya Maharaj falou, de manhã e à noite, 5 canções mais o Vandana. Isso é muito importante. Se queremos uma vida devocional correta, temos que fazer isso. Vamos continuar a leitura. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer. Temos algumas pessoas novas assistindo hoje. Então, se não souber o que está sendo falado, ou ficou alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Toda pergunta é boa. Eu tentarei respondê-la. Vamos então agora para o outro subtítulo da aula. Ainda temos bastante tempo hoje. O subtítulo agora é Bênção disfarçada. É a continuação da aula do mesmo dia de Srila Acharya Maharaj. Bênção disfarçada. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 31 de janeiro de 2021, parte 5. Pergunta. Um de meus amigos deixou seu corpo em Mayapur recentemente. Ele estava fazendo seva, cuidando das vacas lá, e deixou para trás uma esposa e 2 filhos pequenos. Acho difícil entender por que Krishna o levou embora. Krishna sempre nos testa para ver quanta tolerância teremos nessa situação. Você pode ler a descrição da vida de Sudan Vipra. Sudan é um devoto puro do Senhor, mas quanta austeridade Krishna deu a ele. Você pode ver meu exemplo também. Quanta austeridade Krishna me deu após o desaparecimento de Gurudeva. Estou falando agora com você aqui, mas estava no leito de morte no hospital. Quase morri, e os médicos não tinham muita esperança porque havia uma hemorragia muito grande em meu cérebro e porque eu tenho diabetes. Também tive um problema neurológico grave, e muito. Você vê quanta austeridade Krishna me deu? Então o devoto fala para Srila Acharya Maharaj de um outro devoto que cuidava das vacas do Goshala e ele abandonou o corpo. E aí o devoto, por que aconteceu isso? E aí Srila Acharya Maharaj fala, quanta austeridade os devotos têm.
ele próprio, Silachara Maharaj, ele há um tempo atrás estava muito ruim, a saúde dele estava muito debilitada. Ele teve um AVC hemorrágico. Silachara Maharaj teve um AVC hemorrágico. Os médicos não achavam que ele ia ficar bom e ele não tem sequela. Normalmente, quem tem um AVC hemorrágico, a maioria abandona o corpo. Quem não abandona o corpo e teve um AVC hemorrágico, fica com muita sequela. Silachara Maharaj aparentemente não tem sequelas. Por quê? Porque Krishna deu uma outra chance para ele. E aí foi perguntado também para Sanatana Goswami, Rupa Goswami, quando o devoto se rende totalmente a Deus, Sharanagati, a entrega total a Deus, Deus tira todo o seu karma. O karma das vidas anteriores e o karma que ele produziu até o Sharanagati. E claro, quem está em Sharanagati, entrega total, não produz mais karma dali para frente. Então Krishna é a única exceção que Krishna tira o karma do devoto, todo o karma. Não adianta a pessoa ficar orando, pedindo para Deus para sarar disso, daquilo, ou ter isso ou aquilo. Tudo é o karma. Agora, se você se render totalmente a Deus, que não é nada fácil, Sharanagati, ele vai tirar todo o seu karma. E aí foi perguntado para Sanatana Goswami, mas então o devoto vai abandonar o corpo? Porque estamos aqui nesse corpo hoje, vocês que estão escutando a aula, o programa, assistindo o programa, estamos aqui para cumprir karma. Enquanto tivermos karma que temos que cumprir nessa vida, estaremos encarnados. Por isso estamos aqui agora, encarnados. Até o último segundo, nesse corpo, nós, alma, nesse corpo, estamos cumprindo karma. Quando o karma acabar, porque o karma para essa vida está estipulado já, não aumenta nem diminui. O karma dessa vida está estipulado, o nosso, do animal, de todos, da árvore, de todo mundo. A hora que entramos no corpo, a hora que a alma entra no corpo, está estipulado até o final qual é o seu karma. Não é tirado, como eu falei, não é colocado nada. Agora, o devoto que se rende totalmente a Deus, Sharanagati, por que ele vai ficar encarnado se ele não tem mais karma? Aí Sanatana Goswami respondeu, até a hora que Krishna quiser que ele esteja nesse corpo servindo, Krishna que resolve. Aí, quando ele não quiser mais que a alma rendida esteja nesse corpo, ele tira ela desse corpo e leva para o mundo transcendental. É a única exceção. Caso contrário, estamos cumprindo o karma. Então, Silachara Maharaj está explicando para o devoto por que o devoto estava servindo no Goshala e abandonou o corpo. E ele vai falar de Santoshi Prabhu também. Era um devoto muito querido de Silachara Maharaj, fazia muito serviço lá e abandonou o corpo num acidente de automóvel. Ele vai falar sobre isso agora. Vamos escutar a continuação dessa aula. Não posso dizer a todos que tipo de austeridade Krishna me fez passar por causa deles. Estou sentado agora no templo de Dundum Park, mas em algum momento eu não tinha nem uma rúpia comigo para comprar comida fora, muito menos para cozinhar. Eles tinham tirado tudo daqui. Eles haviam levado tudo primeiro de Navaduip e na segunda vez também daqui. É tanta austeridade, tanta dor de cabeça. Quantos processos judiciais eles colocaram contra mim. Você vai pensar que a morte é melhor do que essa vida. Ainda assim, Krishna me trouxe de volta à vida e eu entendo por que ele fez isso. Ainda há algum serviço a ser prestado a Gurudeva, pois Krishna me deu uma nova vida. Krishna é assim. Quando Santoshi Prabhu sofreu aquele acidente de carro, ele também deixou sua esposa e um filho pequeno aqui. Eles não conseguem entender o que é consciência de Krishna, mas agora que estão lutando tanto sem Santoshi Prabhu,
começam a pensar. Para se ter uma ideia, quando Santoshi Prabhu morreu, eles não tinham comida na casa deles. Há também outro exemplo de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Ele conta: certa vez, 2 homens foram se banhar em um lago de manhã cedo. Um homem estava indo para o Mangal Arati. Então ele veio para o lago para se banhar antes do Arati. E toda a noite antes disso, era Ekadashi. Ele estava cantando o santo nome. No caminho do lago para casa, aquele homem foi repentinamente mordido por uma cobra. A cobra não era venenosa, então ela não morreu, mas foi mordido. O outro homem foi banhar-se também no lago e na volta encontrou um pequeno pedaço de ouro. Que tipo de homem ele era? Ele passou a noite inteira roubando, as pessoas dormiam e ele roubava de casa em casa. Então, por que Krishna enviou austeridade ao homem que cantou o santo nome a noite toda, enquanto o homem mau, o ladrão, foi recompensado com algum ouro? Esta pergunta veio a Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj disse que o homem que havia sido mordido pela cobra deveria morrer naquele dia, mas porque ele estava cantando o santo nome, ele recebeu apenas uma pequena punição. Então você pode pensar sobre isso. O homem que fez seva cuidando das vacas se beneficiará, e seus filhos e esposa devem praticar a consciência de Krishna agora. Eles devem pensar em como administrar suas vidas sem ele. Eles têm que passar por essa austeridade e devem tolerá-la. Você pode dizer que é uma espécie de exame. A austeridade sempre virá. Compreenda a essência. A vida é temporária e cheia de todos os tipos de adversidades. Abrigando-se cuidadosamente no nome, empenhe-se no seu trabalho. Gita Vale. Krishna dará tanta austeridade, mas, na felicidade ou angústia, nunca se esqueça do Senhor. Então, Krishna, ele sempre vai dar austeridade. Ele sempre vai dar dificuldade para nós devotos, porque ele está nos testando através de Maya. O devoto cantou a noite inteira. Era a noite de Ekadashi, ele cantou a noite inteira. Ele foi se banhar de manhã no Ganges para participar do Arati. E uma cobra picou ele. É austeridade. Krishna está testando para ver se a pessoa se revolta. Krishna está testando. Quem serve Deus não é como a maioria das filosofias e a maioria da população mundial pensa: se eu servir Deus, ele vai tirar toda a dificuldade que eu tenho. Não, não é assim. Krishna, ele vai dar dificuldade sim para testar, para nos testar. Veja só o que Silachara Maharaj falou. Primeiro, os opositores roubaram Navadvipa. Depois, Silachara Maharaj está em Dandan Park, em Calcutá, e os opositores vão lá e roubam tudo. Roubaram tudo, não deixaram uma rúpia. Roubaram, ele falou em outra aula, roubaram seu chinelo, roubaram a receita do médico, dos medicamentos que ele toma, roubaram os exames dele, roubaram tudo. Quanta austeridade Krishna está dando desde que Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, abandonou o corpo. Mas é o melhor para todos. Então, por isso ele falou, a família de Santoshi Prabhu, a mulher e o filho, é o melhor para eles passar por isso. É o melhor para essa família que o pai, né, da criança e o esposo da mulher, ele abandonou o corpo e ele cuidava do Goshala. É o melhor para eles. É Krishna testando, Krishna dando austeridade. Quem acha que a vida devocional vai ser sem nenhuma austeridade, sem nenhuma dificuldade, está muito enganado. Cada vez a dificuldade será maior. Jesus Cristo foi provado. Buda foi provado. Namacharya Srila Haridas Thakura
Ele cantava 300 mil vezes o santo nome por dia. Ele não comia, ele não honrava a prachada antes de acabar os 300 mil santos nomes que ele cantava, todos os dias. E ele foi açoitado, ele foi espancado em 22 feiras, 22 comércios. O Qazi muçulmano, o rei muçulmano, demoníaco, como ele cantava em voz alta, e o muçulmano não gostava disso, mandava espancar ele com um pedaço de pau. Os seus policiais espancaram 22 vezes na Macharya Sila Sakura. Uma pessoa que cantava 300 mil vezes o santo nome por dia. E nós achamos que temos alguma austeridade. Veja só o exemplo dos grandes santos. Um santo que agora temos aqui, vemos ele todo domingo, encarnado, Silachara Maharaj. Quanta austeridade ele está passando e já passou. Quantos processos judiciais os opositores colocaram contra ele. Então nós não temos nada de oposição, nós não temos ainda nenhum teste de Krishna. Estamos iniciando, estamos engatinhando, somos bebê. Quanto mais você se eleva espiritualmente, maior o teste virá. É como uma criança na escola. Quando ela está no pré-primário, no jardim da infância, qual o teste que ela tem? A professora manda ela desenhar qualquer coisa, ela desenha e passa. Ela vai para o próximo ano. Aí do pré-primário para o primeiro ano, do primeiro para o segundo, o teste vai aumentando, a dificuldade vai aumentando, até chegar no final, até chegar no 9º ano. Depois tem o outro ciclo, mais 3 anos. Aí vem o vestibular, que é o teste maior. Depois vem a faculdade, depois vem a pós-graduação, depois vem a hora de arrumar um emprego. Você passa por 4, 5, 8 pessoas para conseguir emprego. Entrevista aqui, entrevista lá, entrevista lá. Cada vez a dificuldade aumenta. Da mesma forma, a vida devocional. Se você não tem nenhum teste hoje, a sua vida está tranquila, é porque você não está servindo adequadamente. Quanto mais você servir, quanto mais você se render ao Guru, quanto mais você se render a Krishna, maior será o teste. Se você não tem nenhum teste hoje, se Maya não está te testando, se Krishna não está te testando, você não tem dificuldade, é porque você está no início do início do início. Você não está fazendo a vida devocional da forma adequada. Porque o teste vai aumentar cada vez mais. Por isso, Silachara Maharaj falou outro dia na aula que o devoto de Deus, ele não tem que buscar a paz. Porque o serviço devocional não é paz. O que é a paz? A paz é ninguém lhe incomodar. Quando a pessoa está sem nenhum incômodo, sem nenhuma diversidade, nossa, que paz que eu tenho, que beleza. Não tenho nada que me incomoda. Mas você com certeza não está servindo Deus. Quem está em paz, quem acha que está em paz, que ninguém está incomodando você, você não está servindo Deus. Porque o serviço a Deus vai ter teste, vai ter incômodo, sim. Se você sair na rua, como Mahaprabhu falou, distribuir a consciência de Krishna, o santo nome de vilarejo em vilarejo, Mahaprabhu falou isso. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada falou, pregue de porta em porta. Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Siddhar Maharaj falaram, pregue de coração em coração. Se você começar a pregar na rua, onde for, de porta em porta, você será atacado, às vezes fisicamente. Silachara Maharaj já falou, eu comentei isso outro dia na aula, ele falou que ele estava pregando e alguém cuspiu no rosto dele. Você acha que isso é paz? Como ele falou agora há pouco, a pessoa pode achar, nossa, para ter toda essa dificuldade que eu estou tendo, é melhor abandonar o corpo. Não, isso é entregar os pontos, não podemos entregar os pontos. A adversidade virá e temos que enfrentá-la. Então, como é dito, quanto menos adversidade você tem, menos você está fazendo para servir Deus. O caminho é árduo, sim.
vai ser muito árduo. Não é desanimar ninguém, mas é árduo para quê? Para atingir o mundo transcendental. Como pode ser algo fácil ir para um lugar que você ficará eternamente lá? Nunca mais, a alma atingindo aquele plano, ela nunca mais sairá de lá. A exceção é se Krishna mandar você ajudar aqui o ser humano na Terra. Mas isso são os gurus, ou Tulasi Devi, ou os associados de Deus. Quando ele vem junto com ele. Mas nós, almas normais, se atingirmos aquele plano algum dia, nunca mais sairemos de lá. E além disso, o que mais tem? Lá existe a felicidade plena, total, o tempo todo. Não essa felicidade que conhecemos aqui. É a felicidade superior, é a Ananda, bem-aventurança, êxtase o tempo todo em servir Deus. E teremos o conhecimento pleno. Como pode ser fácil não ter obstáculo para atingir esse plano? Como a pessoa que quer a paz no mundo material, ela quer sem ninguém incomodá-la, ela quer ter tudo perfeito materialmente, como que ela pode querer ir para o mundo transcendental com uma vida assim que ela deseja? Ela deseja isso, mas isso não é servir Deus. Servir Deus é divulgar a consciência dele, é divulgar o seu nome. E aí virão as adversidades. Começa a se dedicar mais e você vai ver que a adversidade cada vez aumentará mais. Cada vez terá mais adversidade. Para quê? Para tirar nosso ego, para tirar nossa luxúria, a nossa inveja, a cobiça pelo que é dos outros, a loucura de acharmos que somos esse corpo e o ego. Se alguém cuspir no seu rosto, quando você estiver falando de Krishna, aonde estará teu ego? Você vai bater na pessoa? Você vai xingar ou vai cuspir na pessoa também? Não, temos que ser humildes, ficar quietos. Silachara Maharaj já falou isso. Você quer ser humilde e tolerante, dar honra a todos sem querer em troca, o respeito, dar respeito sem querer em troca, vá pregar. O melhor teste, a melhor prática para você conseguir essas 4 qualidades é ir pregar, divulgar o santo nome. Você está no altar fazendo puja, o pujari, é muito confortável estar no altar. Primeiro que o altar está num plano acima do Nati Mandir, para ninguém invadir o altar. Ele faz o arati lá, tranquilo, todo dia a mesma coisa, não há mudança alguma. A maior adversidade que terá o pujari é se acabar o fogo, o isqueiro. Outro dia aconteceu isso, aqui fazendo o arati. Acabou o fogo, não tinha como acender a lamparina, a dipa. Essa foi a adversidade do arati. Aí é só sair do altar, atrás do altar, pegar outro isqueiro e voltar. Qual outra adversidade que pode ter? No máximo, é cair a bandeja com a comida oferecida no chão, ou antes de oferecer. Isso é o máximo da adversidade. É muito cômodo um pujari, ele fica o dia inteiro. Ele cozinha na cozinha, ele faz a comida, mas o pujari na Índia nem cozinha. O pujari, na verdade, ele só oferece. Aqui no Brasil já é diferente, porque não temos tantas pessoas. Então, o pujari, normalmente ele cozinha também, ele oferece. Quando ele está oferecendo a comida, a porta do altar está fechada, ninguém está vendo, somente ninguém encarnado, ser humano, está vendo. É muito cômodo ser pujari. É muito cômodo o serviço de limpar o templo. Agora, vá para a rua pregar. Aí você vai ver o que é a diversidade. E isso é o que Krishna mais gosta. O que Deus mais gosta é que nós saímos para pregar. E aí virá a diversidade para tirar nosso ego, tirar tudo. Então, toda a diversidade que temos é o melhor para nós. Quanto mais adversidade teremos na vida devocional, mais felizes temos que estar. Quanto mais oposição você tiver, mais feliz você tem que estar. Essa é a compreensão correta. Não aquela compreensão de, eu quero paz. Então não vá para o templo servir Deus. Não vá pregar na rua se você quer paz.
Fique no sofá, lendo. Por isso que o nosso caminho não é Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. O nosso caminho é Bhakti Yoga. Se você quer paz, fica no sofá lendo Śrīmad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Mahabharata. Aí você vai ter paz, ninguém vai te incomodar. Se tem algum som externo te incomodando, coloque um fone de ouvido, coloque aquelas protetor de auricular de silicone. Aí você fica o dia inteiro estudando. Mas isso é servir Deus? Não. Isso não é servir Deus, porque o Guru não mandou você ficar lendo no sofá ou em qualquer lugar o dia inteiro. O Guru, Srilacharya Maharaj está falando, vá pregar, saia pregando, de porta em porta, pregue para o amigo, para o patrão, para o empregado, pregue para todos. É isso que ele está falando. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos ver se tiveram alguma pergunta. Eu acho que hoje não tiveram perguntas. Vamos ver quem está assistindo aqui conosco e depois vamos cantar a última canção para antes de encerrar o programa, o Nama Sankirtan Hari Harai. Mas temos aqui no Facebook, no Instagram parece que tem algumas pessoas também acompanhando. A Jade estava acompanhando antes de encerrar a primeira parte do Instagram. Mas aqui temos o Panchatattva Prabhu assistindo conosco hoje. Temos a Amrita Didi assistindo conosco. Temos a Annapurna Didi. Temos o Ivo Júnior também assistindo conosco. Mataranati Prabhu também está assistindo conosco. Temos a Jana Videvidasi. Temos o Carlos Santiago também assistindo conosco. Que aparece para mim são esses. Se alguém entrou durante o programa e não colocou nenhum comentário, então eu também não consigo ver. Talvez a Shunanda esteja assistindo, mas ela falou que sempre que ela assiste nunca aparece o nome dela. Mas se ela estiver assistindo, eu agradeço a sua presença, e não só dela, de todos, dando a associação Sadhu Sangha, porque como foi dito, todos são importantes, a associação de todos é importante. O Guru fala isso, a associação do discípulo dele é importante. Então vamos encerrar mais esse programa. Amanhã, como eu falei, 19 horas, como todos os dias, começaremos o programa. Minhas reverências a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã.